Carreira e mercado de trabalho, com o especialista em carreira, Bruno Cunha. Bruno Cunha, ele que é especialista em carreira, é headhunter, está com a gente na nossa primeira coluna de 2025. Boa tarde, Bruno Cunha, e feliz ano novo também, né? Boa tarde, Anne Barreto. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Nossa primeira coluna 2025, sim. Eu quero aqui deixar brevemente o meu desejo que esse ano novo traga a você e a todo mundo que está nos ouvindo oportunidade de crescimento, conquistas profissionais e, acima de tudo, Anne, a coragem para transformar desafios em grandes realizações. Né? E a gente vai estar aqui com Amém. a coluna o ano inteiro. Vamos estar sim, trazendo sempre muita orientação para todo mundo, inclusive hoje, Bruno Cunha está trazendo aqui um tema estabilidade na carreira. Você acha que é sinônimo de tranquilidade, de crescimento profissional? Vamos então começar explicando o que é essa estabilidade na carreira, porque eu não sei se você, quando você fala de estabilidade na carreira, você está falando de estabilidade na empresa, que a pessoa trabalha, sei lá, há muito tempo, né? Tem diferença, Bruno? Veja, quando a gente fala de segurança e estabilidade na carreira, Anne, essa associação ela tem raízes profundíssimas na nossa natureza humana, né? Porque qualquer indivíduo, qualquer ser humano busca a segurança como uma forma de garantir a sobrevivência e o bem-estar, né? Então, durante muito tempo, a estabilidade profissional ela foi representada pelo emprego para a vida toda, né? Nós estamos falando de culturas, né? E foi Sim. visto como o caminho mais seguro para a gente alcançar os nossos objetivos. No entanto, o que muitas pessoas não percebem é que a busca por estabilidade, quando ela é excessiva, né, ela pode levar a um processo de estagnação. Então, por exemplo, como você citou agora, permanecer muitos anos numa mesma empresa, permanecer muitos anos numa mesma posição, sem desafios ou oportunidades de crescimento, ela pode se resultar em uma frustração, uma perda de propósito e até comprometer a nossa competitividade no mercado. Então, quando a gente fala, em resumindo aí, baseando-se na sua pergunta, quando a gente fala de segurança e estabilidade, a gente está falando de segurança e estabilidade de uma forma geral, né? Como busca de nós, enquanto seres humanos, que nós acabamos, pela nossa própria natureza, buscando e priorizando isso constantemente. Mas então, essa estabilidade na carreira, ela é de fato algo para a gente ter tranquilidade ou é algo preocupante? Veja, é um limiar muito tênue, né? A gente fica na dúvida até que ponto buscar essa segurança, essa estabilidade pode ser saudável ou não. A ideia de que o emprego ele deve ser garantido para toda a nossa vida é, de fato, Anne, um dos grandes mitos do mercado de trabalho, né? Principalmente em especial no Brasil, tá? Nós estamos falando da cultura brasileira. A estabilidade na carreira não depende exclusivamente do tempo, né? Mas sim de um gerenciamento contínuo do nosso processo de desenvolvimento. Então, muitos profissionais se acomodam esperando que a longevidade de um cargo, que a longevidade de um emprego traga segurança, acaba se ficando completamente vulneráveis. Ou seja, Uhum. muitos profissionais que fazem isso na carreira podem, né, ficar extremamente vulneráveis às mudanças do mercado. Porque nada mais do que nunca, Anne, hoje, você sabe bem, o diferencial está em a gente buscar atualização constante, ampliar a nossa rede de contatos, se posicionar como alguém indispensável, independente do tempo, né, de casa, do tempo de emprego. Então, é bom da gente trazer essa importante reflexão agora que se abre nesse novo ano 2025. O conceito de estabilidade ele evoluiu, né? A gente não significa mais permanecer num único emprego durante décadas, mas sim construir uma carreira sólida, uma carreira versátil, capaz de resistir às mudanças externas do mercado como um todo. A gente só descobre, ou normalmente as pessoas só descobrem, que aquela segurança toda que você achava que tinha, aquela estabilidade toda, que tudo isso era falso quando acaba saindo do emprego? Sim, a gente descobre quando a gente perde o emprego, a gente descobre quando a gente tem expectativas frustradas, a gente descobre quando a gente demorou muito tempo para arriscar uma nova oportunidade, né? A gente descobre isso em vários momentos da nossa carreira, né? É como falar, por exemplo, fazendo uma analogia bem boba, mas assim, para que a gente possa comunicar melhor, é como acabar um relacionamento afetivo. A gente acha que não, a nossa vida não vai continuar mais, né? E a gente Uhum. estava tão bem casado assim, tão, né, se relacionando há tantos anos, há 20, 30 anos, de repente, naquele casamento, da mesma forma a carreira, né? Então, é muito importante que a gente compreenda que é essencial a gente estar preparado, a gente estar preparado para se reinventar a todo momento, enxergar essas mudanças, essas possibilidades de crescimento, e não como ameaças
a nossa trajetória profissional. Agora, eu imagino como descobrir isso no momento em que você sai do seu emprego, por exemplo, seja danoso, vou colocar assim essa palavra, para os profissionais, né? Você até fez uma relação, acho que foi ótima, essa comparação com os relacionamentos amorosos, porque eu acho que é isso mesmo, né? Quando você está num relacionamento de muito tempo, você pode ter realmente essa sensação de que vai viver a vida toda. E aí, por um motivo ou outro, se esse relacionamento acaba e não foi você quem quis que acabasse, obviamente isso vai mexer muito com você. Uhum. Porque você vai dizer assim, nossa, imaginei tanto a minha vida, né? Ali com aquela pessoa a vida toda, ficando velhinho, velhinha com aquela pessoa, e agora o que é que vai ser? Então deve ser também essa sensação do emprego, da relação profissional. Agora, mexe muito mesmo, assim? Você já viu casos de pessoas muito mexidas ao ponto de não conseguir dar um passo de, por exemplo, você fala muito aqui para a gente da gente procurar sempre cursos, procurar estar se atualizando. Então, mexe ao ponto da pessoa não ter nem vontade mais de procurar nada? Anne, a sua pergunta é maravilhosa, porque a estagnação na carreira é uma armadilha muito sutil e perigosa, né? Quando a gente se acomoda em qualquer ambiente, seja na empresa, no relacionamento, na carreira, em qualquer área da nossa vida, né? É um ambiente confortável e estável. É comum a gente perder a motivação, olha só, é comum a gente perder a motivação para buscar novas coisas. Então, isso ocorre porque nós não somos mais exigidos a nos adaptar e inovar. Então, a longo prazo, essa falta de movimento, pode gerar essa insatisfação, essa perda de propósito e até prejudicar a nossa própria autoestima. Veja o exemplo que você trouxe, a gente fazendo analogia com relacionamentos afetivos, amorosos. Quando a gente acaba um relacionamento que a pessoa decidiu por nós e a gente não teve escolha, a nossa autoestima vai para onde? Né? Para o fundo do poço, Uhum. né? E a gente permanece estagnado, correndo o risco de se tornar menos competitivo no mercado de trabalho, porque a gente deixa de adquirir, né? Então, adquirir novos conhecimentos, então a consequência é uma carreira que não evolui, é um sentimento constante de estar preso a uma rotina sem um progresso. Né? Então, esses são os inúmeros riscos, né, da estagnação ou da falta de segurança, né, da busca pela segurança na carreira, perdão. Então, o que que a gente pode dizer para as pessoas que estão nos ouvindo agora e começam a fazer uma reflexão assim, poxa, será que eu estou parado mesmo no tempo, né? É, assim, porque também eu acho o seguinte, às vezes a pessoa não está procurando novas oportunidades ou, por exemplo, não está procurando novos cursos de capacitação, vou colocar assim, que eu acho que pode atingir a todo mundo, porque pode dizer assim, poxa, mas é porque eu já trabalho tanto, já tenho tanta coisa para fazer, tipo, o dia engole, né? A pessoa, assim, é tanta coisa para fazer que acaba que quando ela para, ela quer descansar. Então, se ela for fazer um curso de capacitação que não seja no horário de trabalho, então vai ser mais um turno, assim, de trabalho, entre aspas, né? Então, o que que a gente pode dizer para essas pessoas hoje que estão nos ouvindo, que estão reavaliando o seu momento profissional, a sua carreira e pensando até mesmo em se adequar? O que que a gente pode dizer, Bruno? Olha só, cuidar de si. Cuidar de si. Muitos profissionais associam a estabilidade à proteção absoluta, mas essa segurança muitas vezes é completamente ilusória, como a gente já viu. Então, a primeira sugestão que eu dou é cuidar de si, cuidar da sua carreira, cuidar da sua trajetória, da sua jornada profissional. Não só buscando novas qualificações, mas buscando o desenvolvimento de novas competências, de novas habilidades, fazendo cursos de curta duração, por exemplo, né? Pensando sobre essa carreira, o próprio ato da gente parar para pensar sobre a nossa própria carreira já é um excelente exercício de autocuidado. Autocuidado para a nossa história, né? E aí, Anny, é que a gente começa a se priorizar enquanto profissional e automaticamente, consequentemente, se preparar para qualquer tipo de mudança, qualquer tipo de demissão, qualquer tipo de crise no próprio mercado de trabalho. A gente sabe que existem os fatores externos que não estão no nosso controle, como, por exemplo, a economia. A gente tem controle sobre a economia, Anny? Nenhum. E aí, a gente cuidando da nossa carreira, a gente consegue o quê? Se preparar, se antecipar a esses fatos, né? Porque nós estamos cuidando, preservando aquilo que é um dos nossos maiores patrimônios, é a nossa vida profissional. Ô, Bruno, e você falando de economia, eu lembrei logo, rapidamente veio na minha mente aqui, aquele momento de pandemia que passamos, em que muitas pessoas precisaram se reinventar,
nas suas profissões ou até mesmo mudar de profissão. Assim, foi um negócio enlouquecedor, né? Porque tinham setores que não funcionavam, Veja. não dava, né? Uhum. Então, assim, o que fazer? E quantas pessoas não pararam e disseram assim, meu Deus, o que eu faço agora? A gente precisa estar com esse alerta ligado, não que a gente queira uma pandemia de forma alguma, Deus nos livre, mas assim, Mas de vamos ter pensar, aproveitando a tua observação, vamos imaginar, Deus me livre, que nós não queremos isso, que surja uma pandemia de uma nova gripe aviária, que nós estamos ouvindo aí alguns casos. isola, pelo amor de Deus, isola para não acontecer. Sim, claro, para a gente não atrair, né? Mas imaginemos. Então, o meu principal conselho, Anny, é a gente refletir profundamente sobre a nossa busca por segurança. O primeiro passo é a gente aceitar que viver em si, já implica lidar com incerteza e desafios. Em vez de focar apenas na estabilidade, pergunte a si mesmo, nossos ouvintes, eu vou fazer um convite para todos os nossos ouvintes fazer essa pergunta. Esse caminho que eu estou seguindo vai me proporcionar realização pessoal e profissional? A verdadeira segurança ela não está na ausência dos riscos, mas na gente construir uma carreira que nós sejamos conscientes dos nossos passos, de onde nós estamos indo, né? E esquecer esses mitos culturais, essas promessas vazias de estabilidade, né? E aí, veja, investir nesse crescimento continuado, nessa capacidade de se adaptar a mudanças, é muito importante. E essa segurança, Anne, mais valiosa, essa é a segurança mais valiosa que a gente pode ter, né? Imagine, se a gente cuida, se a gente aceita que viver em si já implica lidar com incertezas e desafios, essa é a maior segurança que a gente pode ter na vida, veja. É verdade mesmo. Eu sei que é difícil pensar assim, poxa, e se eu hoje não estivesse trabalhando dessa forma, o que eu faria, né? Eu sei que é muito difícil. A gente foi colocado à prova na época da pandemia, Ave Maria, ninguém quer que volte de jeito nenhum, Uhum, mas é algo para a gente pensar mesmo em outras possibilidades. Não é fácil. Eu lembro de casos de sucesso, óbvio, porque a gente conhece, né, casos de sucesso, acaba conhecendo, de pessoas que trabalhavam com eventos e aí os eventos não existiam mais. E eu me lembro, contei essa história até mesmo aqui no Rádio Livre, no consultório do Rádio Livre, de uma empresa, de uma empreendedora, que ela uhum, trabalhava com eventos, decoração, e a decoração dela era com flores. E aí uhum. não tinha mais como fazer decoração, por quê? Porque não tinha evento. Então ela começou a fazer para dentro das casas das pessoas, aí as decorações, os arranjos de flores, vamos dizer assim, para as casas das pessoas e com flores secas. Deu tão certo, mas tão certo, Veja. que hoje ela só trabalha nesse setor, né, com flores secas. Mas assim, não foi todo mundo que conseguiu. Ela, graças a Deus, conseguiu. E ela diz isso assim, foi até meio que de repente, ela percebeu que as pessoas gostaram e tal, e ela, poxa, é uma oportunidade. E é o que você diz muito, assim, né? Da gente conseguir perceber essas oportunidades. Então, para a gente poder ficar de olhos bem abertos. O ano está só começando, né, Bruno? Sim. E aí uma outra Então, oportunidade para a gente poder entender que ao invés de buscar segurança, é buscar aprender a lidar com as incertezas da vida. É um grande passo para a gente poder continuar construindo a nossa carreira. A segurança é algo legal, é algo bom, né? Eu busco, todo mundo busca pela nossa própria natureza, mas que essa segurança não se transforme em estagnação. Existe uma grande diferença aí no meio do caminho, né, Anny? isso mesmo. Bruno Cunha, obrigada demais por conversar com a gente nesse nosso primeiro encontro aqui no Rádio Livre do ano de 2025, mas vão ter muitos outros ao longo do ano. Toda quarta-feira, Bruno Cunha está com a gente, ele que é especialista em carreira, aqui no Rádio Livre, falando sobre mercado de trabalho, falando sobre carreira e conversando com os nossos ouvintes, trazendo orientações. Obrigada, Bruno. Um ótimo ano para todos nós. Para todos nós. Um forte abraço para você e para os nossos ouvintes. Um feliz 2025 para todo mundo. Feliz 2025, até quarta-feira. Bruno Cunha, especialista em carreira, Headhunter, toda quinta-feira ele está com a gente falando sobre carreira e mercado de trabalho.